Porque o africano é meio preguiçoso também, tá, irmão? O africano não gosta muito de trabalho, não. Ai, e aí... Gente, eu tô tão brava. Eu tô muito brava. Tá circulando uns trechos de um podcast de um desrespeitoso de um tal de um pastor chamado Thiago Sames. Ele participou de um podcast que durou 2 horas, onde ele fala do continente africano. A besta nem sabe que a África é um continente. Demonstra uma ignorância, um desrespeito. Vamos ouvir. Eu separei alguns trechos para vocês entenderem a indignação. Então, comecemos a ouvir o que o inculto fala sobre o continente africano. Na África, porque o africano é meio preguiçoso também, tá, irmão? O africano não gosta muito de trabalho, não. E aí, o que a gente fez nesses últimos anos? A gente começou a incentivar eles a plantar. Então, hoje na África, eles fazem o que não faziam, plantam. Então, hoje, você consegue achar frutas lá. E aí, o que eles conseguem te dar é fruta. Por exemplo, da última vez que eu fui lá, eu ganhei uma galinha. Eu falei, meu Deus, pra onde que eu vou levar essa galinha, Senhor? Como que eu vou fazer pra levar essa galinha? Pensa na tribulação, a viagem inteira eu dentro da galinha, e a galinha cagando na van, a tribulação. Falei, Jesus, a poder no teu sangue, o que eu vou fazer com essa galinha, Senhor? No final, nós comemos a galinha. No final, e negar é desfeita, né? E negar acaba sendo desfeita. No final, não tem... No final de podcast, só se ouve risadinhas dos presentes, ou seja... concordando com os absurdos que esse tal pastor fala sobre os africanos, né? Primeiro, a África é um continente formado por 54 países com culturas distintas e você deveria se envergonhar. Quem te chamou para ir lá? Alguém pediu para você se meter em algum país africano? Acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho que, principalmente nesse, que você está dizendo que vai fazer caridade e não sei o quê, e ainda humilhando as pessoas, eu tenho certeza que o presidente de Moçambique não fez nenhuma carta convite para você ir lá. Não é? Eu penso que não. Mas, enfim, eu vou mandar uma carta para o presidente Daniel Chapo, presidente de Moçambique, porque você é uma figura que deve ser proibida de entrar em qualquer país do continente africano. Ouçamos mais um pouco das barbaridades que ele fala. O pessoal quer, de alguma forma, te dar um presente. O que é que eles dão? Uma abóbora, pedaço, uma abóbora, uma mandioca, uns caju, porque antigamente, o pastorzinho, o oprimido, tende a reproduzir práticas dos opressores. Você é o quê? Você é branco, negro, pardo, preto, criticando. E aí você generaliza, né? Falando que os africanos comem com as mãos. E aí você fala que tem que ter estômago para conviver com isso. Você não respeita a cultura dos países? Qual é o problema de comer com as mãos? É uma questão cultural, não é por falta de talheres. Nós temos outras culturas como asiáticos e outras que também comem com as mãos. Qual é o problema? Eu tô brava porque é um absurdo o que você fala sobre essas pessoas. Mas vamos ouvir um pouquinho mais. Aí, por exemplo, eles têm o hábito de comer com a mão. Então, você não vê eles lá comendo com garfo e faca. Come com a mão. É um negócio difícil, entendeu? Eles não têm, assim, muita questão de higiene. Então, você tem que fechar os olhos e falar, Jesus, entra aqui que eu tô... Gente, essa criatura ainda se vangloria dizendo das expedições que faz para a África. É como se ele tivesse
fazendo esse trabalho nos 54 países, que não é. É tão sábio, a cultura dele é tão rebuscada, que talvez ele não saiba, e cabe aqui reiterar: o continente africano é o berço da humanidade e é formado por 54 países. E essas misérias tem aqui no Brasil também. É só você ir em lugares muito pobres, você vai encontrar isso, qualquer lugar do mundo. Nos próprios Estados Unidos, é que o povo não mostra a pobreza, né? Agora, você não pode retratar a África desta forma, e como se essa situação que diz você vivenciar é um todo. Respeita o berço da humanidade e aí ridiculariza as crianças desse país, dizendo que elas não conheciam chocolate. Cretino! A África é um dos maiores, ou foi, se não fosse intervenção branca, um dos maiores produtores de cacau, que é a base-prima de se fazer o chocolate. E aí ele ridiculariza as criancinhas, dizendo que elas misturam terra com água, achando que é chocolate, e que ele, como Salvador, o bonzinho, em nome de Jesus, em nome de não sei o que, leva chocolates. E as crianças comem chocolates pela primeira vez. Ai, que ódio! Que raiva dessa criatura! Mas tem mais um pouquinho. É nauseante. Vamos, só mais um trechinho. Teve um ano que nós levamos muito chocolate para as crianças, né? E a gente viu a alegria daquela criançada que come barro achando que é chocolate, né? Meu Deus. Eles pegam os barros, molham o barro, bota para secar, e eles pegam os barrinhos e comem dizendo que é chocolate, né? E eu levei chocolate de verdade para eles e foi uma alegria gigante. Quando a gente vai para lá, eles ficam esperançosos demais porque a gente acaba comprando mais alguma coisa, fazendo uma alimentação melhor, né? Inclusive agora, no final de maio de 2026, nós vamos levar uma caravana para a África. Nós vamos na última semana de maio para estar no dia 1º de junho em Moçambique. O dia 1º de junho em Moçambique é o dia da criança moçambicana, que é como se fosse o dia das crianças aqui no Brasil. E nós vamos fazer uma festa para 4.000 crianças lá em Moçambique no dia 1º de junho. Então eu vou estar levando uma caravana aqui do Brasil. Já passou alguma coisa lá sobrenatural que você falou assim, uau, que negócio Meu filho, forte. eu vou te falar uma coisa. Aqui no Brasil a gente não conhece demônio. Não conhece? Não. Não. Os demônios aqui no Brasil é muito furreco. Porque lá tem capeta, irmão. Lá o povo levanta do chão. Tem coisa que a gente não gosta de falar, porque você fala, quem não entende o mundo espiritual, fala, isso é mentira, isso não existe. Lá eles levantam do chão, irmão. Levitam, né? Levita. Eles levantam, eles saem do chão. Lá o capeta pega o povo sai andando pelas paredes. Parece aquele negócio daquele filme Exorcista. E é de verdade. Entendeu? Lá a coisa é feia. Lá o negócio é feio. Então, a questão espiritual é o que eu aviso muito para as pessoas quando vão com a gente, que precisa estar revestido, né? E ter cobertura espiritual para ir para aquele lugar, porque o negócio lá é feio. Eu quero terminar comentando esse último trecho da fala, que ele diz: irmãos, vocês não sabem o que é o demônio. Aqui não tem demônio. Lá tem. O diabo, demônio, é de vocês. É da cultura de vocês. Nas culturas dos povos que habitam o continente africano, não existe diabo. Não existe demônio. Isso é coisa que vocês criaram. Então fiquem com os demônios de vocês. Sinceramente, eu vou mandar uma carta, não sei se chega até o presidente, mas eu vou evitar todos os esforços para que chegue. Tenha que se retratar. E lave a sua boca, já que a sua alma é impura, para falar do povo que habita o continente africano. Tá certo? Com certeza essa sua balela de caridade não é diferente das centenas que a gente vê por aí.
Em nome de Deus, eu levo a salvação e engordo as minhas contas bancárias.